Jorge está tentando me convencer que ele não está boicotando minha aula. Não, ele já tinha me avisado já. Que a gente gosta de falar, né, irmãos? E quando o assunto é Bíblia, a gente gosta de falar mais ainda, não é? Uai, deixa eu falar da Bíblia, ué. Se eu morrer, vai ser importante o que eu falei, não é? Sempre as últimas palavras. Ele pregou 1h40. Se a gente morre, tudo fica relevante, poxa. Então, as minhas últimas palavras que sejam a Bíblia e não uma piada bem sem graça sobre livros poéticos. Não pretendo não fazer nenhuma piada muito sem graça, para não ser lembrado assim. Credo, fala de morte, Dia das Mães, né? Deus o livre. Queridos, estamos aí retomando as nossas sequências, estamos falando sobre teologia bíblica. Na última semana fizemos uma breve pausa aí, porque eu achei que tinha que fazer, né? Esse é o resumo, né? Eu julguei que seria importante tratar um pouco sobre santificação com os irmãos, né? Recobrar um assunto, uma doutrina que é tão importante e que precisa ser muito prática, muito viva, né? Na vida cotidiana dos crentes. Então, falamos sobre santificação, mas o que tem sido a nossa rotina em escola bíblica dominical é a teologia bíblica, né? Os fundamentos teológicos que perpassam a Escritura. E hoje nós entramos em um novo bloco de teologia bíblica. Nós vínhamos falando dos livros históricos. Falamos de todos eles, tanto aqueles que narram o tempo dos reis, ou melhor, começamos no tempo dos juízes, passamos pelo tempo dos reis, passamos no exílio, livros como Esther narram a vida no exílio, falamos do pós-exílio, né? Esdras e Neemias ali, reconstruindo as coisas no tempo pós-exílio. Você vai perceber naturalmente que quando falarmos sobre profetas, os profetas estão em todos esses tempos. Os profetas vivem alguns antes, alguns durante e alguns depois do exílio. Então, quando nós falarmos sobre profetas, vamos andar pelo tema profetas e não pela cronologia. A mesma coisa agora quando nós tratamos de livros poéticos. Por que nós entramos nos poéticos logo após os históricos? Porque essa é a divisão da Bíblia hebraica. É assim que tradicionalmente eram agrupados os livros no Antigo Testamento. Então, esses livros de sabedoria, como estão conhecidos por nós, são os livros poéticos, como divide a Bíblia hebraica na tradição judaica. É assim que o Senhor Jesus tratava com esses livros. Pastor, então nós mudamos tudo e nós vamos para o inferno que nós mexemos na Bíblia. Não, meu irmão. Não há uma inspiração para a nomenclatura e para a divisão dos grupos de livros. Isso é tão somente estudo homilético, ou melhor, hermenêutico, estudo de interpretação do texto, tá bom? Então vamos começar a falar sobre livros poéticos. Não vamos gastar tanto tempo assim, talvez 2 ou 3 aulas, agora que o presbítero Jorge cortou a minha aula. Nós temos que terminar um pouquinho mais cedo hoje, né? Porque todo mundo quer comer uma lasanha com a sua mãe. Menos eu. Mãe, eu te amo. Tá bom? Espero que você esteja assistindo a transmissão e que seu pastor te dê uma bronca, que você devia estar na sua igreja se você está assistindo a transmissão agora em casa. Mas 2 ou 3 aulas falamos sobre os livros poéticos. Não são tantos assim, mas a literatura poética ela é muito importante na Escritura. Vamos pensar um pouquinho aí sobre como isso se desenvolve, tá bom? Então, partindo de um ponto, vamos pensar um pouquinho sobre a poesia em si. Sabe aquele negócio bem bonito assim? Meu coração por ti bate como um caroço de abacate. Você assistiu Chaves, né? Parece que poesia para nós é homenagem da SAF. Homenagem da SAF normalmente tem uma poesia, não tem? Luciana, nossa irmã aqui da igreja, é uma poetisa, né? Está sempre fazendo as métricas e as rimas ali para ornar, né? Ornamentar uma mensagem. Então, nós temos essa tradição quando nós falamos sobre poesia no nosso contexto brasileiro. Mas, meu irmão, como você bem sabe, a Escritura não foi dada em português. Não é tupi-guarani a Bíblia, essencialmente, né? Então, a Escritura foi registrada, foi revelada por Deus, o Antigo Testamento todo em hebraico. Então, nesse contexto,
Na poesia hebraica, nós temos um contexto muito maior do que simples rimas, do que simples métricas da frase que se divide em estrofes. Isso também faz parte, mas no estudo da hermenêutica, da interpretação bíblica hebraica de poesias, é muito difícil entender e definir as poesias. Esse é um vasto trabalho. Aqui no Brasil, hoje, nós temos o reverendo, acabei de pensar nele, pastor de Santo Amaro, teu professor de exegese do Antigo Testamento, reverendo Daniel Santos. O reverendo Daniel Santos, hoje, é professor da pós-graduação, do mestrado no Andrew Jumper. É um excelente autor, por exemplo, escrevendo sobre Jó, um livro poético. Ele trata muito bem sobre poesia, e nós temos aula com ele de poéticos, em Salmos. E a gente assiste às aulas, ele ensina para a gente a encontrar as divisões dos livros dos Salmos, as métricas de Salmos. E quando você chega no teu momento de fazer exegese, escolhe aquele salmo que a sua avó gostava para fazer exegese e pregar no seminário. E você simplesmente entra em colapso e completo desespero, dizendo, eu não sei fazer isso. Porque é uma cultura diferente, um contexto diferente, uma língua diferente. Então, poesia hebraica não é simples, meu coração por ti bate como caroço de abacate. O negócio é um pouco mais difícil de traduzir, de interpretar, por conta dessas características. Então, ela é muito diferenciada do restante dos outros textos bíblicos. Não é como a poesia moderna. Os próprios intérpretes da Escritura têm dificuldade, às vezes, de entender o que é prosa, o que é poesia, quando a poesia começa e a narrativa termina. É um estudo de muita importância e muito difícil. Mas veja, meu irmão, que poesia não está contida nos livros poéticos. Temos sim, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Lamentações de Jeremias, Cânticos dos Cânticos. Todos esses textos são textos completos de poesia, mas a Escritura tem uma literatura poética muito mais ampla do que isso. Olha uma prova disso, meu irmão. Olha os livros aqui, ó. Levítico, Ruth, Esdras, Neemias, Ester, Ageu e Malaquias. Estes livros não estão ocupados com poesia. Esses são livros que não têm naturalmente escritos poéticos neles. Todos os outros livros, os outros 32 do Antigo Testamento, contêm poesia. Vai ver que nosso Deus é um poeta. Vai ver que Deus, na revelação do seu caráter, dos seus atributos, no ensinar ao seu povo quem Ele é, Ele entende que, de alguma forma, poesia é bom para a vida dos crentes. A partir de agora, todo domingo, nós vamos declamar uma poesia antes de começar o culto, né? Olhe como oráculos dos profetas, cânticos, narrativas, tantos deles têm poesias. Você está lendo o profeta Isaías e lá no meio tem uma métrica. Deixa eu te dar um exemplo do Novo Testamento. Você tem cânticos no Novo Testamento. Você tem um apóstolo Paulo com expressões de louvor. Você tem várias referências na Escritura de cânticos ali encorpados, as cartas encorpados, por exemplo, aos evangelhos. Você tem o Cântico de Maria, famoso Magnificat, como chamam os católicos, né? E nós não temos tamanha tradição, mas aquele é um cântico de louvor ao Senhor. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que lindo, Dia das Mães, né? Dia das Mães, o Cântico de Maria, louvando pelo privilégio de ser mãe do Senhor Jesus. Inclusive o que não está na nossa aula, vai ver que Deus tem uma coisa com a maternidade, né? Porque de tantas formas pelas quais Ele poderia se revelar, Ele decidiu, no seu santo e soberano decreto, formar-se no ventre de uma mulher, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vai ver, minha irmã, que você devia ter filhos mesmo, né? Porque Deus deve considerar isso importante, uma vez que o nosso Redentor nasceu num útero. Isso é gracioso, isso é bendito, louvor a Deus. Use seu útero, #use seu útero, para a glória de Deus.
As que são casadas, por favor, não queremos disciplinas na igreja. Meu irmão, deixa eu perguntar para você. Você percebe beleza poética na Escritura? Você percebe essa poesia, essa harmonia nos escritos, nos cânticos? E a minha pergunta para você, eu queria que você refletisse um pouco sobre como isso poderia ser importante para a sua vida. O que isso muda na tua leitura bíblica, se deparar com o livro dos Salmos, se deparar com Eclesiastes, ler textos de provérbios? Por que poesia seria de alguma forma importante? Qual é a tua experiência com a leitura de poesia na Escritura? Me ajudem aí, me ajudem aí. Quem vai? Vai lá, Tati. Vai lá, Alexandre. Normalmente, a gente procura, pelo menos eu procuro entender um pouco o que eu estou sentindo através dos salmos. Às vezes eu estou um pouco decepcionado com alguma coisa que acontece, às vezes eu estou um pouco mais triste, um pouquinho mais alegre. Então, assim, eu consigo enxergar, eu consigo me ver, às vezes, em Davi, como ele passou por problemas. E é legal que o Salmo ele coloca um problema, ele te dá o resultado, depois ele descreve como ele chegou lá, né? O que se passou para que ele chegasse naquela conclusão que ele iniciou o Salmo. Então, eu uso dessa forma, normalmente, tentando me enxergar a minha vida, como também tem acontecido ao longo de todas as eras, né, com os nossos irmãos. E muitas vezes ajuda bastante. Os salmos, como poesia, eles comunicam. Por que as mães choram quando alguém conta uma poesia? Tem uma musiquinha que é tão bonitinha, que é de Dia das Mães. Aí o cara canta assim: mãe, eu ando meio sensível. E ele está contando que o neném descobriu que ele não é a própria mãe, ele está separado dela. Aí ele conta num cântico que no final todas as mães estão chorando. Você se identifica. Olha para você ver como é que a poesia tem essa comunicação, como a Escritura está ocupada com os nossos sentimentos. Deus está comunicando com profundidade em toda a experiência humana. Meu irmão, teologia não é informação. A gente precisa perceber como que a Escritura e os ensinos profundamente teológicos, eles estão conversando com a sua experiência de vida. Como que poesia poderia ajudar um crente? Por que poesia seria relevante na Escritura? Me fala aí, meu irmão, você que gosta de Eclesiastes. Ninguém? Eu acho que fica claro, né, nesses escritos mais poéticos, uma aplicabilidade na sua vida. Então, você busca isso, né? Você está passando por algum momento ou precisa fazer alguma reflexão, você vai buscar esses textos, né? Eclesiastes, né? Você vê claramente como que a nossa vida, né, é igualzinho a nossa, né? Quando ele escreveu para hoje, é isso. Como o Alexandre falou, Salmos, quando está angustiado, ele descreve exatamente como você está se sentindo. Então, é um cuidado especial de Deus, sabendo que nós precisamos desse tipo de aplicabilidade na vida, né? Meus irmãos, a Bíblia vai trazer ensinos para as nossas necessidades. A poesia está tratando exatamente disso. Olha como que a revelação divina não está comprometida só com informação, mas tem estética e beleza na transmissão do texto. Deus está comunicando as suas verdades tão maravilhosas de forma harmônica, de forma orgânica. Ele fala de forma que aquilo produz no nosso coração, comunica as nossas necessidades. Olha, não é apenas informação, tem profundidade, textura, comparação, como toda boa poesia. Poesia produz, às vezes, sentimentos no nosso coração, né? Ou faz erguer sentimentos que já estavam. E é esse o ponto que os irmãos estão falando, que é tão importante. Sabe quando você está cansado? Eu tenho dias assim. Cansado, meio decepcionado. Não estou com vontade de morrer nem de abandonar o Senhor, mas eu só estou assim. Aí parece que o texto bíblico me descreve dizendo assim: Senhor, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim.
Como criança, fiz sossegar a minha alma e me aquietar no Senhor. Sabe quando parece assim, ó, casou com o que eu estou sentindo? Sabe quando, às vezes, você tem textos como: quem sai chorando e plantando enquanto semeia, voltará com júbilo colhendo seus feixes. Aquilo comunica. Meu irmão, tempos de lamento, tempos de dor e sofrimento, é hora de ler o livro das Lamentações de Jeremias. Capítulo 3 de Jeremias é um dos meus textos favoritos da Escritura. Lê o capítulo 3 de Jeremias, mas continua lendo e não para. Porque Jeremias começa a falar assim, ó: a minha alma está aflita. Ele usa expressões como: a minha alma está como quem encontrou uma ursa. Você já viu um ataque de urso? Um ataque de urso é basicamente um animal gigantesco que pesa 1 tonelada ou mais, e ele literalmente despedaça a sua presa. Ele está dizendo: Senhor, eu estou despedaçado. Ele diz assim: Deus entesou o seu arco e encravou as suas flechas em mim. A gente se sente assim às vezes. Jeremias diz assim: Senhor, a minha alma está em profunda amargura, estou em absinto e veneno. Senhor, eu estou amargurado num ponto que eu resumo disso, parece que eu estou o puro absinto. E Jeremias, as linguagens de Jeremias são muito profundas. Ele diz: o meu sofrimento é como se me esfarelassem os dentes na boca. Eu não tenho fome. E ele chega assim, ele chega a dizer no capítulo 3, eu cheguei a desesperar da minha própria vida. Jeremias vai descendo degraus assim, ó, e a gente está se comunicando com Jeremias na nossa angústia. Quando chega lá no final, ele diz assim: mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Grande é a sua benignidade. E aí Jeremias diz assim, ó: bom é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E aí a gente vira para o lado da cama, chora, ora e aguarda no Senhor. Porque Deus é providente e tem tempo de chorar. Salmos como o Salmo 88, meu irmão, aquilo ali é depressão pura. Não no mau sentido. O Salmo 88 é uma dessas escadas para baixo, de lamentação. E o Salmo 88 não tem uma subida no final. Deus está comunicando com as nossas necessidades. Ao mesmo tempo que o livro dos Salmos diz: quero acordar a alva. O livro dos Salmos diz assim: a comunhão dos crentes é como o orvalho que desce do irmão e rega a terra. Como é bom tomar café com o povo de Deus. Não é? Você assim, meu Deus, parece que choveu no meu coração essa manhã. É o que o livro dos Salmos está comparando a comunhão. E tantas coisas boas e louváveis. O livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos vão nutrindo o nosso coração, comunicando com as nossas necessidades. Vai lá, Beto. Oi. Alô? Essa parte aí dos livros poéticos, os outros livros, né, falam da grandeza de Deus, de um Deus que constrói, de um Deus que também derruba também, e o seu nome sempre exaltado, né? Eu acho que essa parte dos livros poéticos, ele tem assim, a importância de que Deus, vamos dizer assim, não é que ele diminui, ele desce até o nível do ser humano, ele sendo o nosso Criador, e essa distância tão grande, ele fala, não, eu estou lá em cima, mas eu também estou aqui. Então eu entendo as suas aflições, eu entendo o seu momento, e eu quero dizer que tudo vai passar. Boa comunicação de Deus, né? Obrigado, Senhor, por falar em poesia. O Senhor comunica bem a sua revelação. Pastor, eu uso o livro de Salmos para fazer oração. Então, a gente pode dizer, de certa forma, que oração também é uma poesia? Já ouviu falar da lectio continua? Meu irmão, eu falo latim também. Para a tristeza de qualquer coisa que você queira se entristecer, eu fui o único aluno do seminário inteiro, da história do JMC, que repetiu em latim.
O único aluno que fiz latim 2 vezes. E no ano seguinte que eu repeti, latim foi extinto da grade, porque os professores viram que não tinha utilidade, né? Mas eu fiz 2 vezes. E virei a piada da classe. Toda vez que alguém citava latim, tá lá, né? O latindo o tempo todo. Lectio continua é vou dizer assim, é uma expressão da tradição reformada de orar as Escrituras. Então, não que necessariamente a oração tenha que ser poética, mas eu posso me valer das poesias para orar ao Senhor. E, meu irmão, isso é um sintoma de oração saudável. Você quer orar de forma que agrada a Deus? Ore conforme a vontade de Deus. Você quer pedir e receber? Peça de forma conforme a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? As Escrituras estão lá. Quando nós pedimos aquilo que as Escrituras pedem, quando nós desejamos o que as Escrituras desejam, isso é bom para nós. Então, nós não temos essa prática, não é algo comum. Orações escritas. Mas quem disse que orações escritas são erradas? Não são, meus irmãos. De fato, não são. Então, talvez isso seja um ranço que nós temos contra as rezas católicas. E aí tem aquela sua tia-avó que manda reza de São Expedito para amanhã de segunda-feira. Aí ela manda para você uma reza lá. E isso soa católico, mas orar as Escrituras é uma boa e pura oração. Quantas vezes você está orando, você lembra do texto bíblico, e você diz, Senhor, conforme a tua palavra diz. Então, se os salmos comunicam tão bem as nossas necessidades, por que não orar os salmos? Faça, meu irmão, com liberdade, é uma boa prática para a vida cristã. Pastor, em relação à questão da poesia, nós vemos muito na música, né? Não nessa música lixo atualmente, né? Mas antigamente também a música ela era muito linda de forma poeta. E nós vemos muitos salmos também que são canções e várias outras passagens que eram canções na Bíblia. E isso também traz alento para a nossa alma. É mais uma forma de Deus se comunicar através da música. Então, para mim, sempre assim, em orações ou após orações, uma canção, ouvir o louvor, meditar naquele louvor, principalmente um louvor bíblico, né, voltado assim para a palavra, isso também edifica muito. Então, o Senhor se comunica também através da música. Com hinos, cânticos e ações de graças. Algo que estaria na minha aula, eu dei uma enxugada aqui para a gente conseguir terminar no horário. Ontem já o Jorge falou comigo sobre a apresentação das mães, mas uma discussão que é possível, e ela é interessante aqui, talvez numa próxima aula, é pensar sobre salmodia exclusiva. Existe um movimento que está já forte no Brasil, do neocalvinismo. Paralelo a ele, a ideia de neopuritanismo. São aqueles que querem reviver o movimento da reforma protestante, voltar à leitura dos reformadores, voltar a Calvino, Lutero, John Knox e todos os possíveis, e também os puritanos. Os puritanos ingleses, os americanos, os holandeses, e tudo isso é maravilhoso. Mas nessa busca por uma teologia saudável, por uma firmeza doutrinária, tantas vezes o neopuritanismo, o neocalvinismo cruza a linha da Escritura. E ele começa a flertar com o legalismo. Então você já começa a ter práticas em igrejas rigidamente calvinistas, e é um calvinismo que não é de Calvino. Calvino não defende a salmodia exclusiva. É um puritanismo em que você tem os puritanos cantando salmos, porque os salmos são em si cânticos, é o inário da Bíblia, de fato, mas você não tem fundamento bíblico para exigir a salmodia exclusiva. Você não tem relatos no Novo Testamento de que os cânticos são exclusivamente, então, somente salmos. Você tem no Novo Testamento vários relatos de cânticos na igreja, cânticos em momento do culto, e nenhum deles narrando especificamente a obrigatoriedade dos salmos. Então, o movimento da salmodia exclusiva defende de que Castelo Forte não deveria ser cantado. Castelo Forte não é escritura. Você tem que cantar o Salmo 33 nas exatas letras e palavras que ele é. A melodia que se vire. A rima não importa.
você tem o objetivo de cantar como ele é. Então, este é um problema. É algo que já se torna quase uma doutrina, e nós temos várias igrejas defendendo isso no Brasil, e isso não é essencialmente bíblico. Deixa eu te dar um exemplo de como os neocalvinistas estão, onde eles estão chegando. Essas mesmas igrejas que voltaram ao puritanismo e ao calvinismo com essa ênfase e disseram, precisamos cantar só salmos, e parece grande pureza. Sabe onde eles já estão chegando? O uso do véu das mulheres no culto. Aí dobrou muito longe a curva. Muito longe. Me mostra onde, na história da igreja e no movimento reformado, existe o uso do véu das mulheres no culto. Com exceção da cidade de Corinto, cultural e momentâneo. Então, são práticas antibíblicas. Ao mesmo tempo, alguém vai dizer assim, então, pastor, na verdade a gente tem que ter licença poética para cantar, né? Então, tudo vale em nome da rima. Não vale, meu irmão. Não vale. Música tem que ser doutrinariamente bíblica. Nós não temos a obrigação, não há nenhuma ordenança expressa na Escritura de cantar literalmente o texto bíblico. Mas quanto mais próximo do texto bíblico, melhor. Quanto mais coerente com o ensino da Escritura, melhor. Então, cantaremos esta noite, Mestre, o mar se revolta e as ondas me dão pavor. Bem, é uma expressão de como o texto bíblico da tempestade e o Senhor Jesus a acalmando comunica com a nossa vida. Parece às vezes que eu estou no meio de uma turbulência e as ondas me amedrontam. O meu coração goza calma. Não temos um Salvador. Nem sei se é isso, agora me falha a memória. Então, é importante a gente pensar sobre como os salmos devem ser usados e como que algumas exigências modernas, e até entre os... Não, mas não é nenhum pentecostal que está falando isso aqui não, meu irmão. Isso aqui não é coisa do Ed Renekiewicz, não, tá? Isso aqui é coisa dos calvinistas. Tem problemas aí dentro de casa. Por favor, Glaucio. Na literatura secular, né, a gente costuma dividir a leitura e identificar quem é o eu lírico, né? Quem é aquele que escreve. A poesia é o autor. O eu lírico, um homem pode escrever como se fosse uma mulher e etc. Então, o mais importante também a verificar é que o eu lírico das poesias da Bíblia é Deus, né? Os homens são só usados, eles são lá o que vão escrever, mas quem inspira e quem, né, determina o que vai ser falado é Deus. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado mesmo com as outras poesias que não sejam inspiradas por Deus, né? Certeza. Às vezes é muito bonito, só não é bíblico, né? Esse aqui é o problema, essencialmente. Então, é que assim, a gente tem a poesia, a cultura em geral, é uma expressão da imagem e semelhança de Deus. Então, todos os homens têm esse pincelar da imagem e semelhança, e a gente, talvez, por exemplo, se pegar um compositor, né, que fazia aquelas peças, né, ele mesmo sendo cristão, né, ele expressava a obra e talvez você falasse assim, mas você faz isso é algo que é, por exemplo, é uma cultura, né, desenvolvimento da cultura para a igreja ou para o mundo secular? Talvez ele falaria, mas o que você quer dizer com isso? Né? Eu expresso, né, a poesia, né, de uma forma que Deus colocou no coração, o sentimento dele. Quando a gente fala, por exemplo, de uma música que a gente pode fazer, eu faço uma música, por exemplo, para minha esposa, e não necessariamente eu engrandeço a Deus de forma indireta, né, mas não necessariamente eu estou colocando lá uma expressão para quê? Para se colocar num culto e numa liturgia. Então, por exemplo, uma coisa é a gente desenvolver a poesia, a música, para uma liturgia, e outra coisa é a gente expressar. Se eu fosse um poeta, por exemplo, eu poderia fazer tanto, né, coisas que se encaixaria, talvez, uma música num culto, né, numa liturgia, ou expressar
como uma profissão minha, que também engrandeceria a Deus da mesma forma, né? O que a gente tem é poesias que vai contra aquele que te deu o dom de escrever, né? Meu irmão, deixa eu te dar exemplos, né? Nós temos hinos que são congregacionais. Bela poesia, bem usada, bem rimada, para a glória do Senhor, para cantar na igreja. Aí você pode ouvir João Manô. Já ouviu João Manô? Põe lá no seu Spotify, põe no YouTube lá. Ouve Salmo 139, do João Manô. Ah, que coisa linda. É um jovem presbiteriano, eu não sei se ele é baiano, eu acho que ele é baiano. João Manô escreve, nossa, maravilhosamente, fazendo paralelo das escrituras, narrando a vida cristã. Aquilo é lindo, mas já não sei se encaixa na liturgia, não sei se dá para cantar como igreja, mas é uma bela poesia. Aí você vai ouvir um rock, bem rock, meu irmão. Você gosta de rock ou você acha que é do capeta? Guitarra é do capeta? Você vai ouvir Simple Man. É uma música que narra dizendo, eu sou um homem simples. A minha mãe me ensinou a amar e gostar das coisas simples. I'm a simple man. É uma música maravilhosa. É bela poesia. É graça comum de Deus. Deus fez com que um ímpio escrevesse uma música que não tem em si nada profano e ela, por ser bela como é, presta glória ao Senhor, porque Deus deu capacidade àquele homem de escrever. Então, o grande problema, como o Marcelo está dizendo, é quando às vezes a rima é usada num tchum tchá tchá e ela vai ser muito mal usada e ela vai ofender a santidade de Deus e ela vai falar contra a pessoa do Senhor. Então, a poesia em si é boa, precisa ser bem usada pelos crentes e a Escritura está recheada de poesia para nos apontar esse caminho de que isso expressa a glória de Deus. Isso expressa a glória de Deus. Tarefa da lição, escreva uma poesia para sua mãe hoje. Sei que se vire, alguns são melhores, outros piores nessa tarefa, né? Olha algumas características textuais, né? Algumas questões mais técnicas da poesia. Duas bem fortes são, primeiro, a sonoridade. As poesias hebraicas usam muito isso. Usam acrósticos, por exemplo, usam o próprio alfabeto. Um exemplo disso é o Salmo 119. Por que esse salmo é tão grande? Esse cara não sabe fazer divisão, não? Cada estrofe do Salmo 119 é uma letra do alfabeto hebraico. O salmista fez uma grande obra de arte com um acróstico, usando cada letra para começar uma frase, e não está na ordem alfabética do português, meu irmão, está no do hebraico. Às vezes não é claro a primeira leitura. Mas olha o Salmo 119 na sua Bíblia. Cada letra negrito ali é uma divisão, é uma nova linha do texto hebraico. Você tem rimas com letras e sílabas, você tem, às vezes, omissões de palavras propositais. Às vezes o salmista te leva a pensar em algo sem citar aquilo explicitamente. Todas essas coisas, instrumentos da linguagem hebraica para fazer poesia. Um pouco diferente do português, às vezes. E isso aqui é muito interessante, estruturas de pensamento. É esse o momento que a gente bate cabeça no seminário. A gente poderia gastar bastante tempo aqui falando sobre, mas essa é uma introdução. Talvez quando falarmos do livro dos Salmos, a gente possa usar alguns exemplos melhores. Mas estruturas de pensamento, nos textos poéticos, nós temos muitos paralelismos. Então você tem várias formas de usar essas comparações, essas citações paralelas. Olha exemplos. Você tem uso de semelhantes ou de opostos. Quando o Salmo está comparando coisas iguais ou comparando coisas diferentes. Você tem uso de metáforas, algo completamente comum nas Escrituras. Deus é a nossa rocha. É uma metáfora para explicar a solidez e a firmeza do Senhor nosso Deus. Você tem o uso de uma progressão lógica. Às vezes você tem ali causa e efeito. O Salmo está dizendo, olha, os homens são maus e por isso e consequentemente eles caem em maus caminhos. Você tem vários usos de expressões assim na estrutura hebraica. Quer ver um bom salmo para você ver uma estrutura um pouco maior? Vou te dar um exemplo do Salmo 116. Ele é um salmo que cresce e diminui. Você tem às vezes os salmos
te levando, como o Alexandre falou, por um caminho. Ele te apresenta um problema, ele descreve o problema, chega no ápice do problema e começa a mostrar a resolução. O Salmo 116, ele começa a narrar as suas angústias de morte, os seus sofrimentos, e ele começa a mostrar como que o seu coração se voltou para o Senhor em confiança a Deus, e agora numa resolução ele diz, então a minha vida vai ser para a adoração do Senhor, eu vou pagar as minhas ofertas, eu vou viver em adoração a Deus. Então você tem várias estruturas do texto hebraico para esse trabalho. Por que não gastar mais tempo aqui? Porque a maioria dessas coisas são claramente perceptíveis em hebraico. Aí o seminarista Leandro vai começar o nosso curso, que dia mesmo? Vai começar? Curso de hebraico, procure o Leandro, pede para ele lá, ele vai chorar as mágoas no seu colo e dizer, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Vai falar as letras com você lá decorando o alfabeto. Outra característica são as métricas e estrofes. Então, como temos no português, temos também no hebraico. Muitas vezes, o tamanho da frase é contado em sílabas tônicas, né? Você tem essa, como no português você tem no hebraico. Então, o autor está usando palavras que vão ter o mesmo número de sílabas tônicas, né? De ênfases em cada palavra. Mas, pastor, no português está diferente? É claro, meu irmão. Claro que está diferente. Em português, o negócio, as palavras vão ter linguagem e sonoridade muito diferentes. E você tem também padrão de estrofes. Às vezes, estrofes proporcionais, às vezes, o uso de refrões. Agora me falha a memória e não anotei. Um dos salmos ali já, dos salmos, chegando ali no Salmo 150, você tem muitos salmos de louvor no último livro dos Salmos. São 5 livros dentro do livro de Salmos. Aí você vem na aula de Salmos, tá bom? Que é outra aula. Você tem ali, por exemplo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendam graças ao Rei dos Reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se põe um texto na liturgia, sabe que negócio? 45 versículos, 45 versos, porque é uma poesia, são versos, ali com um refrão repetido, porque a sua misericórdia dura para sempre. 136, Salmo 136, se você quiser dar uma conferida aí no uso de refrões, a estrutura da Bíblia hebraica vai trazer também essas métricas. E além disso, meu irmão, quais são os gêneros? São as mais diversas situações. A poesia vai falar sobre guerra, lar, casamento, sabedoria, profecia. Deixa eu contar para você, tem um livro proibidão da Escritura. As meninas que fazem, que o grupo TPM tem um capítulo lá que trata sobre sexualidade e tudo mais. As mães decidiram quem vai participar ou não. E entre elas dizem, esse é o capítulo proibidão. Só pode ler se sua mãe deixar. Porque algumas meninas não chegou a hora de discutir. E aí você está fazendo devocional na sua casa, você chega no livro de Cantares. Vai ler livro de Cantares para o teu filho. Vai explicar lá para ele. Ah não, pastor, mas ali é Jesus e a igreja. Difícil, né, rapaz? Difícil. Porque a linguagem de Cantares, algumas vezes, é explícita. Cantares é um livro que está narrando a beleza do casamento e do matrimônio. Existe cristologia em toda a Escritura. Cristo está em Cantares como está em todos os lugares. É a famosa frase de... Como é que chama aquele menino mesmo? Spurgeon. Spurgeon diz, como todas as ruas da Inglaterra conduzem a Londres, todas as páginas da Escritura conduzem a Cristo. Jesus está lá, mas não dá para negar que o texto está falando da beleza e do que é louvável na vida íntima de um casal. Cantares está lá. Aí Cantares é para o dia dos namorados, hoje é dia das mães. Cantares usa linguagens como, tu és a mais bela entre as gazelas. Teus olhos lindos como de uma pomba. Hoje em dia é xingamento, né? Quando você fala isso, sua esposa está pensando naquele rato que voa, que fica lá no meio do calçadão de Guarulhos, ficam as pombas ali, comendo o resto do pedaço de pastel que caiu. Quando você fala, teus olhos são lindos como de pombas, ela está pensando naquilo lá. A Anne está lembrando aqui, né? O texto fala, és bela como as éguas. Experimenta ler esse texto em casa. Então,
O texto está trazendo um contexto hebraico. Meu irmão, o que vale uma mula no Brasil? Não vale nada. A montaria real do rei Davi é a mula real. Lá naquele contexto era um animal fantástico e maravilhoso. Seria um cavalo árabe nos dias de hoje. Mas você tem contextos e eles precisam ser respeitados, né? Mas veja como a poesia bíblica vai tocar cada uma dessas coisas. E da mesma forma que ela vai falar sobre isso, poesia bíblica é boa quando a gente tem um irmão crente, policial civil, com um fuzil 5.56, engatilhado na porta da casa de um traficante para invadir 6 da manhã. Sabe aquela cena? O policial está na porta com um fuzil na mão, um colete à prova de balas, e ele é crente. E ele ora dizendo: Senhor, adestra minhas mãos para a batalha. Nossa, eu gosto muito de guerra. Espero nunca viver uma, mas eu acho que ela expõe tantas vezes a bravura dos homens, ao mesmo tempo que expõe sofrimentos. Se você já assistiu O Resgate do Soldado Ryan, você vai se lembrar dessa cena. Você tem um atirador de elite ali, e ele é o crente da turma, e ele está no topo da torre, lubrificando seu fuzil e orando esse salmo: Senhor, adestra minhas mãos para a batalha. Então, meu irmão, a Escritura vai comunicar com todo tipo de situação. Os gêneros do texto poético vão abranger tantas coisas, de todas as formas. Deus está tratando aí com as nossas necessidades. Mas uma coisa que é bem curiosa é que o que a divisão da Bíblia hebraica chama de poesia é o que nós também chamamos de livros de sabedoria, leitura sapiencial. E nós temos um bocado de sabedoria nesses livros. Eclesiastes, Provérbios são essencialmente livros de sabedoria bíblica. Você é insensato, meu irmão? Você vive metendo os pés pelas mãos? Você faz papel de trouxa e precisa ser sábio? Leia Provérbios. Leia Provérbios, meu irmão. Eu nunca consigo pensar em texto mais expresso, mais claro do que textos de Provérbios. E às vezes a gente vê até os ímpios fazendo aqueles princípios ali expressos, que são princípios da Escritura. Eles são bons em si mesmos. Graça comum de Deus. E Provérbios é um livro que ensina o crente a viver. Vamos pensar um pouquinho sobre a sabedoria desses livros. Na sua perspectiva, o que é sabedoria e qual é um símbolo comum dela? O que é sabedoria? Me dá um exemplo de... Isso é um exemplo de sabedoria nos dias atuais. Vai lá, Nathalie. A sabedoria ela é muito ligada com a experiência de vida e o resultado que acontece através das suas experiências. Então, Salomão mesmo, quando ele redigiu e escreveu Provérbios, foi tudo experiência de vida dele e o caminho que ou seria bom ou seria ruim, no qual ele orienta a gente seguir. Me dá um exemplo de sabedoria hoje. Uma coisa que você olha na sua vida, assim, você fala, eu acho que isso aqui é um ponto de sabedoria. Nossa, você me pegou agora hoje. Ajuda a Nathalie aí, gente. Quem vai? É o quê? Não, eu quero... Humildade é uma característica. Eu quero uma coisa, uma pessoa... Escuta mais e fala menos. Você conhece alguém que escuta mais e fala menos? Eu. Eis um homem sábio diante de vós. Sábio e humilde, que a Tânia falou. Não, mas o Pedro escuta mais e fala menos, e está tudo bem. E a Escritura está dizendo isso. Provérbios está dizendo que quem fala demais... Dá bom dia, cavalo. O peixe morre pela boca. Nós usamos esses textos algum dia desses, numa aula de escola bíblica, em algum desses exemplos. Vai lá, Beto, me dá um exemplo de sabedoria nos dias atuais. A minha mãe vai dar risada em casa, porque ela está vendo na televisão. Não compre o que não pode, não gaste o que não tem. Convenhamos. Exemplo de sabedoria, sua mãe te falando, não gaste o que você não tem. Ó, pra você ver, você tem momentos que você não precisa ler Provérbios, você precisa ouvir sua mãe. Sua mãe bate no seu ombro e fala assim, ó, essa moça não é boa para você. Essa moça não é boa para você. Que isso, mãe? Por quê? Você viu o jeito que ela tratou o pai dela? Ela não é boa para você. Experiência. Você tem sabedoria em alguma instância sendo produzida nestes contextos. Ela está ali de alguma forma expressa. E nós temos várias referências. Talvez você tenha
um idoso na tua família que sempre dá palavras ponderadas e de sabedoria, e às vezes não. Com todo respeito à terceira idade, alguns idosos são piores do que adolescentes. Alguns são piores do que adolescentes. Não vou falar disso não, deixa quieto. Ia contar um péssimo exemplo de um idoso, mas ia ser muito ruim. Literatura de sabedoria. Embora esses livros sapienciais sejam também poéticos, sabedoria tem noções, definições um pouco diferentes nesse texto. Olha como que tem uma definição, e aí eu trouxe o autor porque não é uma definição minha, e é uma definição passível também de alguém questioná-la, né? Olha, o Bruce e o Waltke, são dois autores que escrevem um panorama do Antigo Testamento, e eles dizem: para os hebreus, sabedoria constituía habilidade de viver, que combinava poderes de observação, capacidade do intelecto humano e aplicação de conhecimento e experiência do cotidiano. Experiência, a observação das coisas ao redor e, à luz da instrução divina, conclusões sobre essas coisas. Você quer ver? Olha como Provérbios fala da insensatez daqueles que emprestam o seu nome como credores, aos credores. Daqueles que emprestam o seu nome e se dão por fiadores de outros. Provérbios está dizendo, se você não pode doar, é melhor que não empreste. É verdade? É verdade. Quantos problemas a gente ouve falar sobre isso? Porque os autores de sabedoria e poesia estão observando a vida ao redor e falando das consequências naturais, das características próprias destas questões da vida. Então, Bruce e Waltke estão dizendo habilidade de viver. Sabedoria bíblica está descrevendo habilidade de viver, como que o crente consegue viver bem e de forma sábia. A Escritura está dizendo assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque ela está trabalhando sempre e diligentemente, porque o inverno chega. É a pura narrativa nossa. Que brasileiro hoje que tem 5 mil na conta e não deve? O brasileiro normalmente, meu irmão, está vendendo almoço para pagar a janta. Os coachings, né, não sei que nome dá, os professores de finanças hoje em dia, eles dizem, olha, se você no Brasil tem condições de quitar todas as suas dívidas e sobra 5 mil na sua conta, você é mais rico do que 75% dos brasileiros. Porque os brasileiros não sabem o caminho da prudência, de olhar com as formigas, trabalhar e guardar. Então, como a sabedoria bíblica está expressando essa habilidade de viver tão necessária? Dizendo, se você fala, uma hora você vai falar que não deve. Agora lembrei, foi no estudo dos lares que nós usamos alguns textos desses de Provérbios, né, falando sobre essa língua desenfreada. Então, nesse contexto de sabedoria, a gente precisa entender aqui uma regra homilética. Esse é um teste, vamos ver se você passa no teste. Leitura de sabedoria, tenho 2 textos aqui, ó, Provérbios e Salmos. Salmo 37, 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar do pão. Eu quero saber qual a interpretação desse texto. Qual a interpretação desse texto? Olha, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Qual é a interpretação do texto? Presbítero Jorge, o que você me diria desse texto de Salmos? Qual a interpretação correta? De Provérbios, ele já tem aquela resposta decorada do reverendo Itamar, que sempre falava desse texto. Não é, Cláudia? A Cláudia concordou, lá. Ó. O que você acha, Jorge? Deixa eu melhorar para você. O texto está dizendo que crentes não passam necessidade? Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vai no eu lírico lá. Ó. Ó. Vai lá, Cláudia, ajuda ele. Nós, como somos um, ela vai falar um, eu falo outro. Tá bom. Eu entendo, igual você falou, né? Não quer dizer que você não vai ter provações, não vai ter aflições,
Mas a gente pode colocar aqui que é a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia. Então, Deus vai suprir a nossa necessidade a cada dia, não que a gente não vai passar. Tá. Justos passam necessidade? Sim. Sabemos disso? Paulo passou necessidade. O que o texto está dizendo? O salmista está dizendo, eu nunca vi. Qual é o ensino de sabedoria do texto? Justos, não é comum que os justos passem necessidades. Esporadicamente pode acontecer. Quando Deus quer tratar um justo, ele pega um homem que ele diz, vê meu servo Jó, homem justo. Deus chamou Jó de justo. E Deus permite que Jó passasse necessidades. Às vezes, por propósitos determinados, Deus permite que justos passem necessidades. Mas é comum que todo justo passe necessidades, ou é comum que os justos sejam cuidados por Deus? O texto está te dando um ensino de sabedoria. Se você for justo, você não passará necessidades como os ímpios. Os ímpios é que caem nas suas próprias faltas. Os justos são preservados por Deus. O que é o problema de interpretação? Os crentes interpretam esse texto como promessa. Esse texto não é promessa. Esse texto é leitura de sabedoria. A sabedoria bíblica está dizendo, não é comum que os justos passem necessidade. Não é comum que a descendência dos justos fique desamparada, porque Deus é quem guarda os justos. Entende? Então, a gente precisa olhar como entender, como interpretar leitura de sabedoria. Deixa eu morrer o assunto no Jorge aqui para a segunda. Vai lá, Jorge, manda aquela. Não manda aquela de Provérbios. Bonito. Essa aí, o que eu aprendi na EBD. Eu, inclusive, eu achava assim, eu não entendia esse Provérbios, porque a gente via muitos amigos que cresceram na igreja e saíram do caminho. Sim. Inclusive, um amigo meu falou, uma vez ele falou comigo, ele estava fora, e falou, nossa, a gente está fora, mas a gente sabe a palavra. Ele falou isso comigo. E eu aprendi que quem sai do caminho, não é a pessoa pode sair, mas a palavra vai acompanhá-la para a vida inteira. Uhum. Então, o que não perde é o ensino. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quer dizer que a criança nunca vai se desviar do caminho. Esse texto não é uma promessa de que filhos de crentes nunca se desviam. A Nathalie vai falar, o Osmar, por favor. E aí a Vanessa depois. A Nathalie primeiro, a Vanessa depois. Esse texto não é uma promessa de que filhos de crente nunca se desviam. Esse texto é um dito de sabedoria bíblica dizendo, toda criança que é ensinada no caminho, o caminho nunca se afasta dela. Ele vai pecar consciente de que está fazendo errado. Ao ensinar os seus filhos, você não pode garantir a salvação deles, mas você pode garantir que eles sabem o caminho. O resto é com o Senhor. É sabedoria bíblica. E isso você pode experienciar. Você pode olhar ao teu redor e testificar que essas coisas estão acontecendo dessa exata forma, porque são sabedoria e não promessa. E não promessa. Vai lá, Nathalie. Sobre o primeiro texto, né, eu acho que a questão sobre o mendigar o pão, ou sobre toda a questão de ser desamparado, o mendigar o pão seria também, a gente pode interpretar como paz de espírito. Eu nunca vi uma pessoa que crê em Cristo, que crê em toda obra de salvação, que crê em Deus de verdade, não ter paz de espírito. Isso não significa que não vai passar por problema na vida, que não vai passar por problema financeiro ou qualquer outro tipo de problema. Mas a paz que o Senhor dá, realmente é uma coisa muito notória entre os descrentes e os crentes. É verdade, você tem essa questão realmente. Os crentes passam o que for com paz de espírito. Mas deixa eu pôr um contraponto. Deixa eu te fazer um desafio. Vê quantos crentes fiéis são despejados de suas casas e vão morar de barraca no centro de Guarulhos. Normalmente não são crentes que estão lá. É possível que um crente fiel perca tudo a ponto de chegar lá? Olha, é até possível, mas não é comum. E se a gente voltar no
ensina a criança o caminho que deve andar, conversa com tantos que moram na rua e estão na mendicância hoje em dia sobre a palavra de Deus. Você vai se surpreender com a quantidade de crente que está lá. Você vai se surpreender da quantidade deles que conhecem a Escritura, já foram membros de igreja, tantos já foram obreiros, até pastores, filhos de crentes. Sempre tem um crente na família. Uma mãe, uma tia, um pai, um irmão, e estão lá. Então, dura a situação, mas não é comum que os justos estejam, né? Vai lá, Vanessa. A gente sempre lê esse texto, né? Ensina a criança o caminho. Mas o texto está no caminho, enquanto a gente está andando com a criança, né? Exatamente. É no nosso exemplo, no dia a dia. Eu vi uma aula sobre isso, né? E aí, na minha cabeça, foi porque eu sempre lia o caminho. Você aponta o caminho, vai ali, filho. E não é vamos comigo. Eu ando aqui com você, vou te mostrando. Ó, pisa aqui, onde eu piso, onde eu piso, você não escorrega, filho. Vamos lá comigo. E é assim. Quantos de vocês têm a dizer, o meu pai sempre fazia assim. Quando isso acontecia na minha casa, minha mãe agia assim. Vocês viram o negócio acontecer. Talvez você não se lembre de quais as palavras expressamente sua mãe te disse. Um discurso da sua mãe você não deve lembrar, mas você lembra o que ela fez. Tá aí uma boa dica para a maternidade, hein? Use bem sua maternidade, minha irmã. Cria seus filhos para o Senhor. Deus vai arrancar eles de vocês. Vamos lá. A Roseli, depois o Arsênio aqui. Ô, Jorge, dá meus 20 minutos aí, cara. A aula tá boa, pô. Não, já deu 40 lá, ó. Vai lá, Roseli, por favor. Então, pode falar tranquilo, não estou te apressando. Dá um exemplo, né? Não sei se eu já falei aqui, né, na igreja, mas assim, eu levei o Lucas para a igreja com 10 anos, mas eu já era presbiteriana de nascença. E aí eu aprontava ele no domingo, como era só subir a rua, eu falava, vai para a igreja, escola dominical. Um dia ele olhou para mim e falou assim, mãe, mas você não tem que ir comigo? Ai, aquilo me tocou. Falei, realmente, né? Mas eu tinha tantas coisas para fazer, os afazeres para fazer da casa, que eu queria mandar ele para me ficar livre. E aquilo me tocou muito. Aí nunca mais eu deixei ele sozinho para a escola dominical. Então a mãe, o pai tem que ir com o filho para a escola dominical. Né? Então é isso. Sabe por quê, meu irmão? Aí seu filho vai aprender, sabe o que ele vai aprender? Ele vai aprender assim, ó, eu tenho que ir na IBD enquanto eu não for casado. Quando eu tiver meu filho, eu não preciso ir mais, estou formado na IBD. É esse o ensino. Você que manda seu filho, que fala assim, não, a mãe vai levar, deixa, a mãe está levando, eu vou dormir um pouquinho mais. Afinal, sou eu que trabalho demais nessa casa, você devia trabalhar menos e guardar o dia do Senhor, tá? Não, e só completar o que ela falou, né? Eu venho hoje, às vezes até sem as meninas, para não ouvir delas o que a minha mãe ouviu de mim. É que o princípio, né, sempre ele é maior, né? Sim. Então a gente sabe, por exemplo, quando o princípio fala, ó, ensina a criança, então ensine a criança. Eu fui moço e agora sou velho. E o princípio é importante que a gente compreenda. Sim. E o livro principalmente Provérbios, os livros de sabedoria, eles não são somente um livro judaico, né? Tanto é que o próprio Provérbios foi escrito não só por Salomão. Sim. E aí a gente tem assim, tem até uma história que fala que quando a rainha de Sabá, ela foi conversar com Salomão e atestar, porque na época existia a sabedoria e foi atestar qual a diferença da sabedoria de Salomão para os outros. Então, qual a diferença, por exemplo, de Provérbios para um outro livro de sabedoria que tem um princípio muito bom? E a diferença é o temor do Senhor, né? Exatamente. Então, se a criança construiu o temor do Senhor, ela vai ter sabedoria. Meu irmão, o temor do Senhor é o princípio do saber. Você tem muita coisa para ensinar para o seu filho, não tem? Você já aprendeu, você já descobriu que você não vai conseguir ensinar tudo para ele? Você já aceitou isso? Ensine ele a temer a Deus. Você tem que ensinar uma coisa para ele. Você tem que ensinar o seu filho a temer o Senhor.
Se você fizer isso, o Senhor vai ensinar todo o resto. É o princípio do saber. É a grande distinção da sabedoria bíblica. Eu vou encerrar minha aula e eu queria ler um último texto com vocês. Eu vou pular alguns slides aqui. A gente retorna neles logo em seguida. Ou o Arsênio puxando o slide da frente aqui, ó. Temor do Senhor são as lentes dos sábios poetas do Antigo Testamento. Não é desculpa não. É exatamente o centro da sabedoria bíblica, o temor do Senhor. Falamos disso lá pensando em Provérbios. Mas, por desfecho, eu queria ler um texto contigo. Abre a sua Bíblia aí, no Salmo 119, versos 97 a 105. Se eu gosto de Lamentações capítulo 3, esse aqui pastoreia meu coração, esse texto aqui, ó. Salmo 119, verso 97 em diante. Sempre tem uma piadinha, né? Vamos ler o Salmo 119 inteiro. Verso 97. Meu irmão, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto o caminho da falsidade. Por que eu queria ler esse texto afinal, meu irmão? Porque nós falamos de muita sabedoria. E talvez figuras de sabedoria em nosso tempo são Leandro Carnal, Padre Fábio de Mello. Como é que chama aquele outro que é gordinho assim, barbudo? Mauro Sérgio. Ixi, Cortella. Cada um falou, Mário Sérgio. Paulo, Mauro, Mário. Mário Sérgio Cortella. E a turma ouve e diz, isso aí é fantástico. A turma gosta de ouvir. Você gosta de uma sabedoria oriental, Dalai Lama. Sabe aquele negócio? Pablo Marçal. Mas deixa eu te falar um negócio. Meu irmão, a palavra de Deus faz mais sábio do que os inimigos. Você não tem que preocupar com a melhor estratégia para vencer seus inimigos, não. Você tem que ser crente e andar na palavra, ela vai te dar sabedoria. A palavra de Deus te faz mais sábio do que os mestres. Temos doutores renomados falando groselha, porque importa mais a palavra de Deus. E sabe o exemplo que nós dissemos de sabedoria dos idosos? É verdade. A experiência de vida, o ver muita coisa, traz muita experiência. Mas o salmista está dizendo, a palavra de Deus me fez mais sábio do que os idosos. Porque sabedoria não é tempo de vida. É possível chegar já à velhice com zero sabedoria bíblica, falando besteira, dando mau conselho. Mas é possível que você encontre um desses jovens da nossa igreja falando graciosamente, tomando decisões sábias, porque o que importa é o temor do Senhor, o que conduz é o conhecimento da palavra. Guarda esse texto no teu coração, meu irmão, senão você vai viver igual um insensato. Você vai viver como alguém sem sabedoria, tá bom? Encerrei, entreguei aqui 10 minutos atrasado, como de costume. Meus queridos, nós vamos cantar um hino poético ao Senhor. Agora nós podemos cantar poesia como nunca, né? Nós vamos cantar ao Senhor e logo em seguida nós vamos dar andamento à nossa EBD. Retomamos, tá bom? Retomamos o assunto quando falarmos de Provérbios. Eu falo mais do temor do Senhor e voltamos à nossa aula aqui, tá bom? Por favor, Jorge, pode soltar o hino. Vamos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor. Graças te dou por tudo que me
graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falo, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil